Meu nome é Rosângela Fagundes, eu sou terapeuta ayurvédica. Eu trabalho com terapias ayurvédicas e com constelação também. E sou professora de yoga. Eu sou casada já há 13 anos e o meu marido é Oswaldo, ele é médico. Nós temos 2 filhos, o Arthur com 5 anos e o William agora com 2 aninhos. Quando eu engravidei do Arthur, eu queria um parto humanizado, então ela estava bem alta essa coisa de fazer parto humanizado e eu estava querendo fazer, mas em Cascavel não tinha ninguém que fizesse ainda. Foi se passando e aí 7, 8 meses, né? E aí não tinha ninguém que fizesse. Eu não tinha coragem de enfrentar sozinha, não, vamos fazer um parto normal. Até porque quando eu conversava com o meu obstetra, ele me dizia que eu estava com 36 anos. E aí ele me dizia que eu já estava velha para fazer um parto normal, que isso já tinha mais complicações, que era melhor eu optar por uma cesárea, porque era mais seguro. E aí eu não tive muita opção, assim, então eu optei pelo parto cesárea, né? Cheguei ao momento de esperar as contrações e tudo, e aí tive o Arthur, que tem 5 anos agora, de parto cesárea. E depois, quando eu engravidei do William, aí eu falei, não, agora ele veio para me dar uma nova oportunidade. Na verdade, a Rosa e a Roniele foram minhas grandes incentivadoras, porque eu tinha todas aquelas questões que eu vejo hoje em dia, como eu já passei por essa questão, quando eu vejo uma gestante hoje, eu vejo que é comum isso, né? Eu também tinha, mas será? E como vai ser? A questão do meu marido ser médico, então ele também tinha um tanto de restrição. Olha, a primeira dificuldade que eu encontrei foi o médico que me acompanhava. Ele dizia para mim que não era para eu ficar querendo o parto normal. Enquanto eu tinha o pensamento positivo que eu queria, que eu ia dar conta, que eu tinha condição de fazer um parto normal, tinha aquela parte médica que ele dizia para mim, olha, você tá falando isso porque você não sabe como é um parto. E aí eu ouvia muito essa coisa assim, para eu nem tentar, porque isso ia ser muito difícil. Eu descobri quando eu tinha 8 meses de grávida, que eu estava com diabetes gestacional. Aí eu fui em um outro médico que me atendeu, um ginecologista, e ele me disse assim, olha, você não vai poder ter um parto normal. Mas por que, doutor? Não, porque se você está com diabetes gestacional, o neném pode crescer muito e você pode não dar conta de ter ele. E aí eu pensava, mas como? Eu tenho uma boa alimentação, eu sou vegetariana, eu faço yoga, eu pratico yoga, eu tenho um bom corpo para isso, né? Eu tenho condição de ter um filho de parto normal, mas o que então impossibilitaria? E aí ele dizia, olha, eu vou te falar a verdade. Eu não vou fazer o seu parto normal porque você é uma mulher de médico e você é uma pessoa que, se qualquer alguma complicação que possa dar, vai ser a minha responsabilidade, né? Então você não tem nenhum problema para ter um parto normal, só que eu não vou poder acompanhar você nesse momento. E aí que eu consegui um médico, um outro ginecologista que me acompanhou, e quando eu comecei a fazer o pré-natal com ele me orientou, me deu segurança para o meu marido. O que eu senti foi que ele me acolheu, que ele me disse, olha, não tem nenhum problema com você. Você pode dar conta, mesmo que você tenha 39, 40 anos, quando você tiver o teu filho, você vai ter condição de fazer, porque precisa ver o histórico da pessoa. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, eu tive as duas possibilidades. Então, assim, eu sou grata também pelo parto cesárea, claro. Eu percebo que quando o Arthur chegou na minha vida de parto cesárea, é como se eu tivesse comprado uma criança. Você tá lá, de repente eu tive 2 contrações, talvez, antes de eu ter a cesárea. E aí, daqui a pouco, pronto, o nenê tá aqui, ó. Ah, tá aqui. E eu fui afinizando aos poucos com ele, daqui a pouco eu fui vendo, eu tenho condição disso, olha, se eu faço isso ele se acalma. Eu fui vendo que ele ia se acalmando aos poucos com o tempo. Quando eu tive o William, que ele nasceu, que eu vi, peguei na mão, pronto, nasceu, tá aqui comigo, ele já foi mamando e ele já foi tendo uma inteligência sozinho, sem eu fazer nada. Então, realmente, nasceu o filho, nasceu a mãe junto, porque é como se nós já tivéssemos um chip, alguma coisa aqui que já me desse o comando, ó, é assim, assim, e você já vai, naturalmente, você já vai fazendo. E eu percebo assim que o Arthur, meu Deus, ele era sensível, eu tinha que embalar devagar, tudo muito silencioso. E com o William eu percebo que ele é meu, eu pego ele, eu posso pegar, eu posso abraçar, eu posso firme. Mas foi muito transformador. Eu percebo que hoje eu tenho condição de fazer muita coisa na minha vida, além de ser mãe. Eu percebo assim que hoje em dia
Eu tenho uma força, é como se eu tivesse um poder dentro de mim, aquela coisa que eu sempre ouvia. Você vai ter o poder de ser mãe, o poder de ser mulher, o feminino aflora em nós. E depois de um tempo eu percebia que mulher eu sou, como eu tive coragem, capacidade. E eu acho que ninguém tem direito de tirar isso da gente. A minha vida se transformou, eu me sinto uma outra mulher com muito mais segurança para ser mãe, para ser esposa, para ser profissional. Alguma coisa nasceu dentro de mim no momento que o William nasceu. Se é o desejo mesmo de querer ter o parto normal, eu acho que tem que ir trabalhando internamente, preparando o corpo para isso. E eu acho também que é muito importante a cabeça, é muito importante estar bem emocionalmente, porque é uma bateria de emoção que você sente, desde as contrações até nascer o neném, até depois que nasceu o neném. Então demora um tempo para cair a ficha. Eu acho que a mulher já tem que estar se preparando, já tem que estar entrando em contato com o corpo dela, com as sensações dela, com os medos, com os sentimentos que todas nós temos. Que segurança que eu tenho que uma cesárea vai ser 100% ou que um parto vai ser 100%? Eu não tenho segurança nenhum dos dois. Uma vez que eu estou grávida, eu já vou estar correndo os riscos normais de uma gestação, de um parto, de tudo. A gente não manda nessas coisas, né? Eu acho que é importante a gente estar informado do que é real, o que realmente pode acontecer. Porque quando a gente vai no ginecologista e ele te induz a não querer um parto normal, ele vai te dizer tal coisa. Aí eu ia embora e pesquisava sobre isso. Mas será que é isso mesmo? E aí eu ia, pesquisava, conversava com uma pessoa, conversava com outra. E aí eu via, não é bem assim, não é exatamente dessa maneira. Então é interessante que as pessoas me perguntam, mas você teve o parto normal ou parto cesárea? Se fosse para você ter um terceiro filho, o que você optaria? Sem dúvida um parto normal. O conselho que eu daria é para você resgatar essa força que você tem. E a gente só descobre que tem essa força quando está acontecendo o parto. Então, quando nós somos levados ao limite, a gente percebe a grandiosidade que nós somos, que nós temos dentro de nós. Quando eu vi ele nasceu, que eu peguei ele, eu pensei, meu Deus, eu dei conta.